Uma curiosidade: como a TIM vai absorver a compra da Oi Imóvel e entregar o 5G aos consumidores em 2022? Você já parou para se perguntar sobre isso? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, Viver de Renda Canal, e no nosso outro canal aqui do YouTube, o Café com Ações. Sou Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, investidor de bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar experiências, coisas que eu vivi, aprendi. Maratone os vídeos, assista todos eles, isso vai mudar o seu jeito de pensar e agir. Muito bem. Como é que a TIM está se organizando para 2022, né? Essa incorporação da Oi Imóvel e, ao mesmo tempo, os investimentos em 5G? A estratégia de plataforma de clientes criada pela TIM com o intuito de oferecer aos seus consumidores outros serviços, além de conectividade, e que rendeu parcerias com o C6 Bank e a Ampli, iniciativa na área de educação, engordou o caixa da empresa em mais de 100 milhões de reais. Segundo a CFO da empresa, Camille Faria, que foi CFO da Oi, lembram dela, né? O leilão do 5G teve resultado positivo para todas as partes envolvidas, governo, empresas e, claro, consumidores e acionistas das empresas de telecomunicação. O leilão priorizou investimentos no setor em detrimento de caixa para o governo. Ela esteve participando de uma live recentemente e fazendo uma demonstração dos resultados da TIM, né, para o período, o último trimestre, e ela disse que a TIM estima investir mais de 5 bilhões de reais em infraestrutura e tecnologia, incluindo as licenças e as contribuições setoriais atreladas para construir a rede 5G e oferecê-las nas maiores cidades do país. A previsão é que o 5G entre efetivamente em funcionamento ainda no primeiro semestre deste ano. Até junho aí é a expectativa. Sobre as exigências de investimento do leilão, Camille foi enfática. É algo que não nos preocupa, pois nossa ambição de cobertura é muito maior do que as exigências. Ela citou que a TIM ainda aguarda pela limpeza e liberação das frequências para começar a liberar o sinal dos clientes. Do que o 5G é capaz, apenas a indústria e o tempo é que vão mostrar, segundo a empresa. Somos o meio de difusão do 5G. Quem vai utilizar de fato é que vai mostrar tudo o que é possível com essa tecnologia, disse Camille. Citando como exemplo os veículos guiados remotamente, a telemedicina, entre outras aplicações. Estamos fornecendo os meios para que a indústria crie novas possibilidades de inovação. Aí temos a indústria 4.0, tem toda essa parte aí de robótica, inteligência artificial, metaverso, tudo isso vai depender exatamente dessa evolução do 5G e da fibra ótica, porque o 5G precisa de fibra ótica, não tem 5G sem fibra ótica. Com relação ao imóvel, ela disse que a venda para as 3 maiores empresas do país vai trazer benefícios para todo o setor, porque tende a incentivar uma maior competitividade entre esses grandes players, e que isso vai resultar na busca por oferecer serviços mais atrativos e melhores aos consumidores, além da possibilidade de pequenas empresas fazerem operações regionais. A CFO da TIM disse que o valor que será desembolsado pela empresa na compra do imóvel ainda não aparece nos resultados da empresa, o que deve acontecer a partir do segundo trimestre deste ano. Ela explicou que as operadoras assinaram um contrato de prestação de serviço temporário com a Oi para o processo de transição de clientes e, por isso, só em 2024 o balanço anual da TIM vai deixar de ter o impacto da operação, mas já temos dinheiro em caixa suficiente para pagar tudo. Isso, aliás, foi uma das condicionantes impostas pelo CAD para aprovação do negócio. A executiva falou ainda sobre a política ESG da companhia, que é aquela política voltada para a sustentabilidade, as questões ambientais, sociais, né? E os planos de crescimento em cada linha de negócio e os riscos para este ano. Então, temos aí um pouco de informações vindas da TIM, da Camille Faria, CFO da empresa, que foi da Oi, né? Eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre imóveis, né? Porque eu vi uma matéria sobre imóveis e eu gostaria de fazer uma reflexão e comentar a minha experiência, né? A matéria era assim: da Vila Olímpia ao Leblon, veja as vantagens de investir em imóveis em bairros nobres nas maiores cidades do Brasil.
Foi a chamada da matéria, né? Aconteça o que acontecer, uma porção de terra sempre terá o seu valor. Não por acaso os imóveis são os queridinhos dos brasileiros, por serem aplicações sólidas, seguras e que ainda garantem uma renda extra mensal corrigida pela inflação. Mas para assegurar que o investimento seja bom e lucrativo, é fundamental escolher com sabedoria o imóvel a ser comprado. Veja bem, muitos fatores devem ser levados em consideração nesse momento, mas um dos principais, sem dúvida, é a localização. Nesse contexto, os imóveis situados em bairros nobres oferecem inúmeras vantagens. Esses bairros contam com infraestrutura invejável, é verdade, abrigando diversos tipos de comércio, serviços, boas escolas, universidades, excelentes hospitais, inúmeras opções de lazer, como restaurantes, bares, shopping centers, teatros, parques. Além disso, costumam ser locais mais seguros e tranquilos para se viver. Até aí, tudo verdade. Em grandes metrópoles, como São Paulo e Rio, selecionar um bom bairro para fazer seu investimento pode significar menos preocupações com a vacância de inquilinos. Por contarem com fácil acesso a meio de transporte, serviços variados nas proximidades e segurança reforçada, esses imóveis oferecem melhor qualidade de vida para os locatários e por isso costumam ter alta procura. Isso também implica em rendimentos maiores com aluguel, já que para morar melhor é necessário estar disposto a pagar um pouco mais. Aí está outra vantagem de investir em imóveis em bairros nobres, a possibilidade de obter uma renda extra mensal mais robusta. Além da rentabilidade elevada, esses imóveis dificilmente sofrerão alguma desvalorização. Aí já errou feio, né? Dificilmente sofrerão alguma desvalorização. Nada mais distante do que isso da realidade. E eu vou explicar. Pelo contrário, as chances dessas regiões se valorizarem ainda mais serão muito altas, representando um ganho de capital ainda maior com o passar do tempo, já que a escassez de imóveis bem localizados em capitais só aumenta. Se você for olhar os bairros de São Paulo mais valorizados, estão na Zona Sul, a Vila Olímpia, né? Ali naquela região do Itaim Bibi. Você tem também a região do Real Parque, distrito do Morumbi, tem as avenidas Santa Amaro e Bandeirantes, aquele próximo ali das avenidas Santa Amaro e Bandeirantes. Você tem a região do Brooklyn, né? Tem a região da Berrine, algumas áreas também de Pinheiros, de Nova Conceição, Vila Nova Conceição. Se você for olhar para o Rio, você vai ver, obviamente, o Leblon, Ipanema, algumas áreas ali do Flamengo, Barra da Tijuca, da Lagoa, Rodrigo de Freitas, enfim. O que é importante estar alerta é que nem tudo é tão verdadeiro quanto os corretores querem nos fazer crer e quanto essas notícias querem nos fazer acreditar. Minha experiência com imóveis, eu queria compartilhar com vocês. Eu perdi dinheiro com imóveis. Eu segui exatamente esta lógica de comprar imóveis em regiões nobres. Foi essa a minha lógica. Eu procurei diversificar, ter imóvel residencial e imóvel comercial, né? Escritórios corporativos, escritórios, né? Então, investi meio a meio, vamos dizer assim. Adquiri 2 apartamentos em São Paulo, exatamente em regiões nobres, zona sul de São Paulo. E comprei duas salas corporativas nessa região do Brooklyn, também espaço nobre de São Paulo. Então, a ideia era qual? Comprei isso na planta, com construtoras confiáveis que iriam entregar o prometido pelo seu histórico. E à época se dizia, estamos falando aí de 2012, que esses imóveis estariam sendo entregues em 2014, e que haveria uma valorização potencial 2014, 2015, de pelo menos 50%. Porque o Brasil, em 2012, estava a pleno vapor,
Cristo Redentor estava aparecendo, voando nas capas de revistas, né? Diversas empresas vindo para São Paulo abrir escritórios, ampliando suas representações. Cenário maravilhoso, né? Mas aí, no meio do caminho, tinha uma pedra, essa pedra se chamava Dilma Rousseff. E ela detonou a economia brasileira, jogou o país numa profunda recessão, perdemos o investment grade, ela detonou o mercado de construção civil, né? E a gente viu aí toda essa engrenagem que estava aquecida ser desmontada. E o que a gente viu aí depois disso, nos anos subsequentes, foi uma queda vertiginosa nos preços dos imóveis. Aqueles imóveis que iam subir 50% no mínimo em 12 meses, eles na verdade caíram 50%. Foi esse o tombo do mercado imobiliário em São Paulo. Estou falando de São Paulo. 50%. Nos bairros nobres, com a clientela diferenciada, né? A desvalorização foi 50%. Houve aí um problema mais ainda para agravar a situação, que foi o problema dos distratos, que muitos compradores entraram na justiça para fazer o distrato, reaver o seu dinheiro e devolver o imóvel. Isso acabou fazendo que as construtoras tivessem um excedente ainda maior de imóveis fechados e elas, com problemas de liquidez, começaram a queimar os estoques e as próprias construtoras derrubaram os preços dos apartamentos, das salas corporativas em 50%. Em 50%. Elas próprias fizeram isso para queimar os estoques e fazer caixa. Entendeu? Então, para aquela época, foi excelente para quem tinha dinheiro para comprar esses imóveis de alto padrão com preços pela metade. Pela metade. Então, o que foi que eu aprendi? Primeiro, o mercado imobiliário não é essa maravilha que costumam dizer, ponto. Você pode perder dinheiro no mercado imobiliário, eu perdi. Simples assim. O mercado imobiliário tem uma grande coisa ruim, que é a falta de liquidez. Você quer vender às vezes e não consegue. Então isso é uma coisa ruim, a falta de liquidez. Você tem que esperar se quiser reduzir sua perda, né? Então é isso. Então essa é a minha experiência, essa é a minha vivência. Eu cheguei à conclusão em um dado momento, já depois de alguns anos tentando esperar uma recuperação, essa recuperação foi muito tímida, muito pequena, eu decidi realizar a venda dos imóveis com uma perda aí de 40%. 40%. Realizei minha perda e fui para a Bolsa de Valores. Mas foi uma decisão. Desse meu investimento na Bolsa, eu já consegui mitigar um pouco essa perda que eu tive no mercado imobiliário. Mas é apenas uma prova de que não é essa maravilha que todo mundo fala. E uma certa feita, por coincidência, e que foi uma constatação disso, eu estava numa fila de embarque do aeroporto e reconheci 2 diretores de uma construtora que estavam conversando na fila. E eu estava logo atrás. E sabia que eles eram dessa citada construtora, que eu tinha comprado imóvel nessa construtora e sabia quem era. E eles conversando e eles dizendo entre si, né, falando que o mercado estava ruim, o mercado imobiliário, né? E aí um disse para o outro, realmente investir em imóvel é um péssimo negócio. E aí deram risada. Eu atrás concordando com eles, porque era exatamente isso que eu estava vivendo. Bom, isso significa que não se pode ganhar dinheiro com imóveis? Não, não estou dizendo isso. Tem gente que vai ganhar dinheiro com imóveis, sobretudo se construir, se comprar o terreno e construir, né? Enfim, há sim meios de se ganhar dinheiro, mas não é essa maravilha toda que falo. E para mim, a melhor maneira de ganhar é exatamente essa, é você comprar o terreno e construir um prédio para vender os apartamentos ou a casa, seja lá o que for. Você participar da construção e vender.
né? Aí eu acho que você aumenta o seu ganho, sua perspectiva de ganho. De qualquer sorte, o que eu queria contar era isso, que a gente precisa ter esse senso crítico e tirar como lição final essa que eu tirei para mim, pelo menos. Nada é melhor do que a Bolsa de Valores. Então, se você me perguntar, você voltaria a investir em imóveis? Não. Nada é melhor para mim do que a Bolsa de Valores. Essa é a minha reflexão, mas cada um tem a sua verdade. Essa é a minha, com base nas experiências que eu vivi e aprendi, certo? Com base nas experiências que eu vivi e aprendi. Mas eu conheço gente que já ganhou dinheiro também com venda de imóveis, ok? Então, cada um tem a sua experiência. Agora, achar que isso é algo seguro, que ninguém vai perder dinheiro, olha, não é assim. Isso eu vivi na prática, né? Vivi na prática. Muito bem. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, esteja atento ao nosso programa de mentoria. Estamos sempre aqui divulgando o nosso programa de mentoria individual, em grupos de até 4 pessoas. É um assessoramento, é uma orientação personalizada, diferenciada, né, que a gente faz individualmente ou para grupos de até 4 pessoas. Se tiver interesse, nos procure pelo e-mail, pelo direct do Instagram. E temos a nossa seleção de empresas. A nossa seleção de empresas, 7 empresas, Brasil e Estados Unidos, um estudo que a gente está disponibilizando mediante uma assinatura anual. E aí você paga apenas R$180, R$15 por mês, R$180. E aí você vai ter acesso a esse estudo que vai ser atualizado mensalmente para que você possam ter acesso a esse racional, né? Ter acesso a esse racional e assim, vamos dizer, ter uma melhor ideia para a sua tomada de decisão, né? Então, o estudo vai lhe ajudar muito nisso, entender o racional dessas empresas com potencial de longo prazo e você fazer uma melhor tomada de decisão na sua estratégia. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.